Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É muito bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio em todo o Brasil e em todo o mundo. Comissão debate situação dos portos no Brasil e os efeitos de privatizações. Brasil exporta mais de 13 milhões de sacas de café no acumulado do ano até maio. Seguro de cargas pode ter aumento de 1.800% para a indústria de alimentos. Conab estima produção recorde de grãos com quase 316 milhões de toneladas. E ainda, quer casar? Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Pois é, o mês de junho é um período aí de muita alegria, quadrilha, fogueira e também de fartura com a celebração da colheita do milho. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realizou nesta terça-feira uma audiência pública sobre a situação dos portos no Brasil e os efeitos da sua privatização. De acordo com representantes do setor, a privatização dos portos pode ter um impacto significativo na cadeia produtiva brasileira e na economia como um todo. No caso específico da privatização da Codesa no Espírito Santo, a audiência pública foi especialmente importante, pois pode haver um aumento do custo operacional e ainda destacam que os portos desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por grande parte da movimentação de cargas e pela conexão com o mercado internacional. Esta comissão tem um interesse muito grande em discutir todos os temas relacionados à indústria, ao comércio, ao desenvolvimento econômico do nosso país e as atividades portuárias, por serem estratégicas para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento regional, né, por seu vigor em relação ao desenvolvimento econômico e social, né, tem uma posição destacada no cenário nacional, na relação com os demais países, parceiros, né, que realizam negócios com o Brasil, mas, em especial, em relação à geração de empregos, a potencializar o desenvolvimento das nossas regiões. A importância que a gente precisa e deve dar aos nossos portos. E não é à toa que o governo atual criou um ministério específico para portos e aeroportos. Então, nós temos hoje um guarda-chuva, nós temos a oportunidade de fazer o debate das questões estratégicas de porto e, obviamente, dos trabalhadores. Então, esse tema, a questão dos portos e a cadeia produtiva no Brasil, como já foi falado aqui, que mais de 90% do que entra e sai do Brasil passa pelos nossos portos, olha que tamanha responsabilidade que nós temos. Os portos no Brasil, eles estão num momento muito positivo em termos de estado da arte. Os portos em si, os terminais em si. Nós acabamos de voltar de uma viagem que a ATP organizou para os portos da Bélgica e a gente pode verificar que nós não devemos absolutamente nada a ninguém em termos de tecnologia nisso. Entidades representativas do agronegócio nacional manifestaram preocupação com a medida provisória que faz várias mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Em nota divulgada nesta terça-feira, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais alegam que a proposta ensejará significativo aumento de custos logísticos em diversas cadeias produtivas, elevando, sobretudo, os preços de alimentos. As entidades defendem o veto da MP e calculam um incremento de 1.800% dos custos com seguros. Ou seja, os seguros de cargas alimentícias, componentes da cesta básica, poderão aumentar em torno de 18 vezes, encarecendo ainda mais o frete e o valor final dos produtos destinados ao consumidor. É o que afirma a nota. E o Brasil exportou 13 milhões e 600 mil sacas de café no acumulado do ano até maio. Volume 19% menor na comparação com o mesmo período de 2022.
As exportações brasileiras de café totalizaram mais de 2.400.000 sacas em maio, gerando uma receita cambial de quase 545 milhões de dólares. Com esse desempenho, os embarques nacionais de café no acumulado de 11 meses do ano safra 2022-23 chegaram a 32.900.000 sacas. Já a receita avançou 2% no mesmo período e somou mais de 7 bilhões de dólares. Faturamento que reflete o maior preço médio do produto no intervalo atual, $228 a saca contra $202 no ano passado. Nos 5 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos permanecem como principal importador dos cafés do Brasil, com a aquisição de 2.500.000 sacas, volume 23% inferior ao registrado no mesmo período de 2022. Com um crescimento de quase 5% na área plantada, a colheita de grãos na safra 2022-23 deve alcançar 315 milhões e 800 mil toneladas. A nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento aponta para um volume recorde de grãos. O relatório indica que a produção será 16% maior que a safra anterior, algo em torno de 43 milhões de toneladas a mais. Boas condições climáticas e investimento em tecnologia fizeram com que a soja tenha o maior crescimento neste ciclo. Com colheita praticamente finalizada, o volume é estimado em 155 milhões e 700 mil toneladas, 24% maior que a safra anterior. Bahia e Mato Grosso são os estados com os melhores desempenhos na safra. Para o milho, a projeção também é de um novo recorde, com produção estimada em 125 milhões e 700 mil toneladas. Na primeira safra do grão, a colheita está quase finalizada, com uma produção de 27 milhões e 100 mil toneladas. Já para a segunda safra, em fase inicial de colheita, estima-se uma produção de 96 milhões e 300 mil toneladas. Somando todas as safras do cereal, o crescimento deve ser 11% em relação ao ciclo 21-22. Já o algodão tem uma colheita estimada em quase 3 milhões de toneladas. Já para o arroz, a expectativa é que sejam colhidas pelo menos 10 milhões de toneladas na safra 22-23. Já para o feijão, é esperada uma produção em torno de 3 milhões de toneladas, somando-se as 3 safras da leguminosa. Para as culturas de inverno, o destaque vai para o trigo, com crescimento de quase 10% na área plantada. A colheita do cereal deve atingir a casa dos 9 milhões e 800 mil toneladas. Silmar César Miller, ficou dentro da expectativa aí, essas estimativas da safra de grãos? Boa noite, que alegria tê-lo aqui sempre. Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, uma boa surpresa aqui é a consolidação de uma excelente safra de milho aqui no Brasil. A última estimativa da Conab, feita um mês atrás, já apontava aqui para a tendência de uma produção recorde de milho aqui no país, mas ainda faltava uma certa consolidação em termos climáticos, ou seja, todo um ponto de interrogação com relação ao clima entre os meses de maio e junho. E o clima tem colaborado, ou seja, choveu onde precisava chover e aparentemente agora não temos mais muitos percalços pela frente, a não ser eventualmente alguma geada extemporânea que pode acontecer, pode ainda derrubar um pouco essas estimativas, mas é mais provável que nos encaminhemos aqui realmente para uma produção recorde de milho, somando as 3 safras aqui, atingindo quase 126 milhões de toneladas. Excelente notícia em termos de produção, ou seja, já tivemos, e nesse caso já consolidada aqui uma safra recorde de soja, de quase 156 milhões de toneladas, e agora nos encaminhando para repetir um recorde aqui também com milho, ou seja, a dobradinha soja-milho, as principais culturas da agricultura brasileira, se encaminhando aqui para uma produção sem precedentes esse ano. Isso é uma boa notícia, por um lado, ou seja, muita produção saindo do campo, por outro lado, gera também um ponto de interrogação muito grande com relação a armazenamento. Não tem armazém para aguentar, suportar todo esse volume de produção ao mesmo tempo. Esse ano coincidiu que a comercialização da soja atrasou, por conta do próprio atraso da colheita, então tem muita soja aí nos armazéns. E o milho está chegando agora, a colheita já está começando, e esse milho precisa ter um armazém também para ser abrigado.
E aí, com tanta soja ainda nos armazéns, fica muito complicada a questão do armazenamento do milho. E isso gera consequências que pioram uma situação que já acontece de preços baixos, tanto para a soja quanto do milho, por conta do próprio crescimento da produção, que é natural, e a situação se agrava por conta da pressa do produtor em se desfazer do milho que está colhendo ou da soja que está no armazém, acabar vendendo por um preço ainda mais baixo para poder abrigar a colheita que está chegando. Ou seja, é o problema do crescimento, é o problema da logística que se agrava a cada ano que passa aqui no Brasil. Ou seja, não é o transporte deficitário, falta trens para armazenar a produção, as estradas não dão conta, são estradas que não são duplicadas, e agora a questão do armazenamento complicando o sucesso da nossa produção. O produtor fazendo o seu trabalho, conseguiu uma boa colheita e agora enfrenta o problema pela frente, que é a logística precária do Brasil. Para finalizar, Márcio, tem aqui uma notícia que me chamou a atenção pelo menos, que é o crescimento da produção de sorgo aqui no Brasil. É um produto que normalmente não aparece muito nas notícias, é um sucedâneo do milho, é um ingrediente também para ração animal, e vem crescendo na esteira aqui de boas produtividades que vêm sendo obtidas. É um produto que vem crescendo no gosto do produtor, especialmente em Goiás e Minas Gerais, e estamos encaminhando aqui para uma produção possivelmente recorde de sorgo de mais de 4 milhões de toneladas. O Conab está apontando aqui 4,3 milhões, com crescimento de 1 milhão e 200 mil toneladas a mais do que a safra do ano passado. Ou seja, um outro sucesso da agricultura brasileira aqui, garantindo aqui mais renda para o nosso produtor, Márcio. Pois é, e logística que precisa de investimento e logo, já devia ter sido feito, né, Silmar? Silmar, e essa terça para os negócios, para os mercados, principalmente das commodities agrícolas? Olha, uma surpresa positiva aqui para o produtor de soja. A soja voltou a subir hoje na Bolsa de Chicago, uma alta forte, subiu cerca de 30 pontos, 2,3% acima de ontem. Milho também teve uma alta hoje, embora menor, 0,5%. Nos dois casos aqui por preocupação com a safra dos Estados Unidos. Ontem, no final do dia, saiu um levantamento sobre as condições das lavouras americanas e veio um quadro abaixo da expectativa. Ou seja, no caso da soja, por exemplo, apenas 59% das lavouras americanas, pouco mais da metade, pode ser considerada em boas condições ou excelentes condições. O resto são condições medianas ou ruins. Tudo por conta de clima, que não está ajudando muito. E tem previsão de clima quente e seco ao longo dos próximos 30 dias. Essa semana ainda chove, mas para as próximas semanas existe um quadro de alerta. E o mercado refletiu essa preocupação com a safra americana, com essa alta forte nos preços nesta terça-feira. Notícia boa para o produtor brasileiro, que está precisando de preço melhor, embora aqui o mercado de câmbio, por exemplo, não ajude muito. O dólar, por exemplo, voltou a cair hoje, 0,1%, fechou a 4,86%. Isso diminui um pouco o efeito externo aqui nos preços internos da soja e de outras commodities que o Brasil produz. Outros produtos aqui que tiveram alta hoje foi o trigo subiu 0,3%, cacau continua com o mercado muito aquecido, subiu 1,7%. Na contramão, Márcio, caiu o algodão, 0,4%, café arábica teve um dia de correção também, com queda de 1,5%, está começando a colheita da safra nova e isso agora é fator de pressão sobre os preços. Mesmo caso do açúcar com a colheita em forte andamento. Hoje saíram dados sobre a moagem na última quinzena, veio um número que veio acima da expectativa, ou seja, muito açúcar chegando ao mercado, isso derrubou o preço lá em Nova York também em 1,5%. E o suco de laranja também caiu hoje 2,1%. Para finalizar, Márcio, o boi gordo, infelizmente, continua em queda, inclusive no mercado futuro, 1,6% a menos no fechamento dos negócios dessa terça-feira. Esse do boi gordo, né, Silmar? Caramba, meu Deus, né? Olha, a gente dá uma pincelada só no boi gordo aqui, mas todos os detalhes, né, da pecuária, tanto a pecuária bovina quanto a pecuária leiteira, a gente tem sempre aqui, né, depois do Jornal Terra Viva, de segunda a sexta, no DBO na TV com Sidney Masco, que, discorre, né, destrincha tudo sobre a pecuária, todos os segmentos da pecuária. Mas a gente fica preocupado com isso aí, né, Silmar? Mas, enfim, obrigado, boa noite. Boa noite, até amanhã. Viva Santo Antônio, Silmar. Isso aí. Valeu. A seguir, fiscais aumentam o combate às fraudes alimentares. E você vai ver ainda hoje, hein? Dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. A gente vai mostrar onde fica
essa imensa fogueira, porque hoje é dia de muita alegria, quadrilha e de fogueiras como essa que a gente está vendo agora, além da fartura com a celebração da colheita do milho. A gente vai falar ao vivo, de frente dessa fogueira, depois do intervalo. Até já! 13 de junho, né? O dia do santo casamenteiro, que tem de gente fazendo promessa aí, não é mesmo? E ainda trabalhando com superstição, né? Praticando a superstição, botando o santo de cabeça para baixo do copo d'água. Oh, meu Deus do céu, coitadinho do santo. Olha, daqui a pouco vai ser acesa uma fogueira que tem 17 metros. Cadê a fogueira, Wellington, fazendo um favor? Não, tá aqui, primeiro, já tem a fogueira? Esse é o Adenésio que eu vou falar com ele, né? Mas olha a fogueira. Olha o tamanho dessa fogueira, tem 17 metros de altura essa fogueira, fica em Santo Antônio do Rio Grande, distrito, né, do município de Bocaina de Minas. Olha o tamanho dessa fogueira, gente, ela vai ser acesa daqui a pouquinho lá em Santo Antônio, depois da missa dedicada a Santo Antônio, obviamente, né, e é para lá que a gente vai agora ao vivo, sim, com o Adenésio. O Adenésio está aí, ó, preparando um cafezinho. Ei, Adenésio, o Adenésio Diniz, ele é um dos responsáveis por essa fogueira. Adenésio, o que você fez na fogueira? Você que colocou a última tora de eucalipto lá em cima, foi isso? Boa noite. Não, boa noite, tudo bem, Márcio? Beleza? A fogueira aqui a gente levanta os varão, né? Puxa os varão do mato, tira, traz os varão, levanta. Aí tem o pessoal junto aqui da comunidade, aí a gente faz junto aqui também, faz a fogueira, aí a turma participa tudo junto. Aí tem outras fogueiras em Bocaina que nós faz também, que tem 29 metros. Isso aí tem uma tradição de 38 anos que eu mexo. A fogueira aqui aqui a tradição tem 82 anos. Já a tradição aqui da fogueira. E quanto de madeira é usado aí, Adenésio? E vamos continuar fazendo. Oi? Quanto de madeira que é usado aí nessa fogueira? A fogueira aqui mais ou menos usa a base de 16 a 17 metros de madeira. Ah, 16 a 17 metros cúbicos de madeira, né? De madeira. Ah, entendi. E ela tem a altura dela é 17 metros. E só para lembrar o seguinte, é tudo eucalipto, é tudo madeira de manejo sustentável, né? Agora, como é que essa fogueira é acesa e ela não desmorona? Não é perigosa não, Adenésio? Não, ela é toda amarrada com arame no meio e tem uns cabos que sustentam ela puxada. Ah. Agora, os varões que você fala... Os varões que você fala são os eucaliptos, as toras de eucalipto que vai de fora, é tudo verde, né? Porque se for maduro, vai queimar primeiro. Não, é tudo verde. Você corta ela nos dias e fica nos dias para não queimar. E embaixo dela tem uma lata com a terra para proteger o pé dos varões. Ah, tem uma lata, o detalhe é a lata. Ali, gente, ó. Ali a lata, ali no pé ali dos varões, né? Que são os eucaliptos compridos. Então tem a lata, então não queima o pé. Isso é para não queimar o pé, né, Adenésio? Não queima. Aí é colocado terra dentro dessas latas. Ah, e vai terra proteger, ainda dentro das latas. A caloria não passa. E por quantos dias essa fogueira fica queimando, hein, Adenésio? Não, ela queima dentro de umas 6 horas, mais ou menos. Que é toda rachada, né? Ah, em 6 horas ela já queima? Embaixo, em cima é rachada. Mas... Não tem uma imagem da fogueira acesa aí não, né, Flávia? Olha só, ó a estrutura. Não. E a fogueira vai acender que horas aí, Adenésio? Ela vai acender mais ou menos 8 horas aqui, mais ou menos, 8 e meia, mais ou menos, que acende. Ela acabou a missa aqui, acende a fogueira. Ah, então tá certo. Ó, acabou a missa às 8, 8 e meia, acende a fogueira tá bem atrás ali do Adenésio. Quem tá segurando o celular para você aí, Adenésio? É o Guto, conhecido como Guto aqui, é Augusto, né? Ô Guto, obrigado aí por ajudar a gente. Tira o Adenésio um pouquinho da tela, só pra gente ver a fogueira ao vivo, Guto, fazendo um favor. Deixa ele aí que eu vou despedir dele ainda, mas só mostra a fogueira um cadiquinho. Só mostra a fogueira um cadiquinho, só lá. Aê, rapaz, olha que bonita, viu? Que tradição bonita essa fogueira aí, viu? Que coisa joia demais, muito legal manter a tradição no interior. Gente, Adenésio, volta o Adenésio aí, Guto, faz favor. Volta o Adenésio aí, só para eu despedir dele aí, então. Adenésio, obrigado a você então, rapaz. Obrigado você e todo mundo. E parabéns aí para a turma toda, para a Associação dos Moradores aí de Santo Antônio, que mantém viva essa tradição de 81 anos, né? E faz 32 que tem essa fogueira. Parabéns, viu, Adenésio? Vem participar com nós da festa aqui, irmão. Parece aqui em Santo Antônio.
Eu vou, sim. Eu já vou contar um segredo. Já tive 2 vezes aí para encerrar o nosso bate-papo aqui, Adenésio. Quero lembrar que o meu pai é de Bocaina, nasceu em Bocaina, né? Um beijo para toda a minha família Dias, para toda a minha família Lamin de Bocaina, de Minas, aonde tem outra fogueira também maior que essa ainda, mas hoje a gente acabou prestigiando a fogueira de Santo Antônio, onde a minha família, tenho família também em Santo Antônio. Então, um beijo para todos vocês de Santo Antônio, que fica na Serra da Mantiqueira, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Obrigado, Adenésio. Parabéns. Obrigado. Tchau. Valeu, Falou. um abraço, um beijo no coração de todos aí de Santo Antônio e de Bocaina de Minas. Olha, gente, legal demais, né? Eu fico emocionado com essas histórias aí, história do interior, de manter tradição, né? Aliás, Santo Antônio abre o calendário junino dos Santos Festeiros, né? O mês de junho é um período de muita alegria. Tem quadrilha, tem fogueira que a gente acabou de mostrar, ó. Tem um forrozinho que é bom demais e também fartura com a celebração da colheita do milho, ó. Junho é um dos meses mais festivos do Brasil. Ao redor da fogueira, as famílias se reúnem para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro, esses santos populares que têm muita história. Santo Antônio, por exemplo, é o santo casamenteiro, é celebrado no dia 13. As moças solteiras, tanto nas fazendas quanto nas cidades, fazem devoção e simpatias para arrumar um namorado e até mesmo um casamento. E quando o santo não ajuda, ele sofre. Tem gente que não perdoa. Enfia ele, ó, de cabeça para baixo, dentro de um copo de água e só tira ele de lá quando a promessa for cumprida. Se não arrumar um noivo, o santo vai passando os dias assim, ó, afogado. São João também é muito popular. Dia 24 é o dia dele. Em tudo quanto é canto desse país, tem sempre uma fogueira acesa para celebrar o santo fogueteiro. A criançada adora, né? Bombinha, traque, busca-pé, biriba. Uma grande festa, o arraiá rola a noite inteira. E como faz muito frio nessa época do ano, precisa beber um quentão, que é a bebida típica dessa época do ano. O quentão é feito com cachaça, gengibre, com um pouquinho de canela, cravo e também açúcar. E é óbvio que as pessoas também ficam com fome, né, na beira da fogueira. O que a gente come nessa época do ano? Um milho assado, uma coisa maravilhosa dessa. Uma batata doce. Acontece tanta devoção na beira da fogueira, tem gente que vira compadre, comadre, e há aqueles que têm tanta fé que dizem pode passar descalço nas brasas da fogueira de São João. Eu nunca fiz isso, mas o certo é que as festas juninas moram no coração da gente. E dia 29 de junho é dia de São Pedro. E nesse dia é feita a Fogueira das Viúvas. Você não sabia? São Pedro, que guarda as chaves do céu, sabe quando vai chover ou não, também é o protetor das viúvas. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas uma das explicações é que na Bíblia não há nenhuma referência à mulher de Pedro, mas à sogra dele, o que levou a essa crença, né, de que ele seria viúvo. O certo é que todo mundo arruma um motivo para celebrar o mês de junho, né? Na beira de uma fogueira assim, como essa, com um copo de quentão, a conversa dura a noite inteira. Então, viva São João, viva São Pedro, viva Santo Antônio. Gente, olha só, você viu ali o Valteno, né? Colocando o Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água? Pois é, mas essas tradições fazem parte da cultura popular e é importante manter isso tudo vivo, né? Bom, o Ministério da Agricultura promete aumentar a fiscalização contra a fraude alimentar. Essa fraude acontece quando alguém mistura comida mais barata no que é vendida a mais cara. Entre os principais produtos atingidos pelas fraudes estão café, arroz e feijão com impurezas. E até mesmo óleo se passando por azeite. Os problemas também passam por irregularidades na rotulagem e na venda de alimentos com prazo de validade vencido.
Tudo isso coloca em risco a saúde do consumidor. O Ministério da Saúde está apertando a fiscalização. Só na última operação realizada em São Paulo e no Distrito Federal, foram apreendidas mais de 20 toneladas de arroz e feijão, 9 mil litros de azeite e 2 mil pacotes de café. Tudo irregular. Caso você identifique algum produto fraudado ou armazenado de maneira incorreta, você pode entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor e fazer a sua denúncia. A seguir, a gente fala da previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também que começou a temporada dos ipês em Brasília. E os roxos foram os primeiros a florescer. Lindo demais esse espetáculo. O presidente Lula afirmou durante uma live, uma transmissão ao vivo pela internet, realizada nesta terça-feira, que o agronegócio deu um salto de qualidade nos seus governos anteriores. O tema fez parte da estreia do seu bate-papo semanal. E ainda antecipou que o novo Plano Safra deve incluir também os pequenos produtores. Eu nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. Eu governei 8 anos nesse país. Eles sabem tudo que nós fizemos por eles. Eles sabem que nós temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos, financiamento de máquina. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeiras grande que parece um robô, essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano. Hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então, eu acho que se as pessoas tiverem essa compreensão, e graças a Deus, o Ministério Paulo Teixeira tem essa compreensão e o Ministério Fávaro tem essa compreensão. E eu acho que a gente vai caminhando. Nós vamos anunciar o Plano Safra agora, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles. O que nós queremos é que todos produzam, cresçam e que o Brasil cresça junto. Hora da gente ver a previsão do tempo para todo o país nessa quarta-feira. Luísa Cardoso, conta pra gente. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou no último relatório de acompanhamento de safra que o milho segunda safra tem 1,7% da área colhida no país. E de acordo com esse mapa, todas as áreas em verde claro têm condições favoráveis para o desenvolvimento deste cultivo. Apenas as áreas em amarelo claro e também laranja é que há restrição hídrica por falta de umidade. Inclusive, essa falta de chuva tem prejudicado o desenvolvimento do milho segunda safra e também do feijão segunda safra, principalmente no oeste baiano. E nesta semana, a chuva ainda vai ficar concentrada no norte do país. Então, isso significa que essas regiões que precisam de umidade ainda não devem receber. O tempo deve ficar firme ainda em boa parte do nordeste do país e áreas também de Mato Grosso. Por um lado, isso pode prejudicar os produtores de milho segunda safra, principalmente do oeste baiano e do norte de Minas Gerais, mas em Mato Grosso a condição é ideal para o avanço na colheita deste mesmo cultivo. Em relação ao sul do país, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, a chuva deve acumular entre 20 e 60 milímetros. Esse lado é muito bem-vindo justamente para as áreas de cultivo de inverno no sul do país, trigo, cevada, aveia e também deve beneficiar a posição de umidade no solo. Na próxima semana, a condição ainda deve ser muito parecida. Chuva concentrada no norte e também no sul e áreas do centro-sul. Deve ser esperado umidade, mas com menor volume acumulado. Apenas 20, no máximo 40 milímetros são esperados para essas regiões, o que deve beneficiar, então, os cultivos de inverno, que, de acordo com a Conab também, o trigo, por exemplo, já passou de 40% da semeadura em todo o país. Tempo firme em boa parte do Nordeste, áreas também de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Esse tempo firme favorecer os trabalhos em campo, como é o caso da colheita do café Conilon no Espírito Santo, arábica em Minas Gerais, colheita da laranja em São Paulo e também do algodão, tanto em Mato Grosso do Sul como no oeste baiano e, de acordo com a Conab, já atingiu 0,9% da área do Brasil.
Falando no tempo, nesta quarta-feira deve ficar firme em boa parte do Brasil central, assim como essa pêntada que a gente acabou de ver. Então, tempo firme nas áreas em amarelo no mapa. A chuva acontece de maneira muito persistente entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Inclusive, o alerta é de transtornos por conta do excesso de umidade e as rajadas de vento devem ser muito fortes, entre 60 e 80 km por hora. Podem até derrubar árvores, principalmente no litoral paulista. Além disso, chuva deve ser bastante persistente na costa leste do Nordeste, entre o litoral norte da Bahia, Alagoas, Sergipe e também Pernambuco. Inclusive, umidade bem-vinda para a cana-de-açúcar no Pernambuco. E no norte do país, pancadas com menor volume acumulado e que intercalam períodos de sol. Falando nas temperaturas nesta quarta, máxima de 32 graus em Fortaleza, 28 em Sergipe e 26 em Belo Horizonte. Agora, no sul do país, temperaturas ainda devem se manter mais amenas, inclusive com incidência de geada. Na campanha gaúcha, no amanhecer desta quarta, há possibilidade, então, daquela fina camada de gelo tomar os pastos e as lavouras. 17 graus de máxima em Florianópolis estão previstos para esta quarta. Obrigado, Luísa. Agora a temporada dos ipês em Brasília. Gente, tá lindo demais. Olha os roxos, são os primeiros a florescer lá. Uma foto aqui, uma olhadinha ali, mesmo as floradas sendo esperadas todo ano, muita gente ainda se encanta como se fosse a primeira vez. Fico sempre encantada com essa beleza que são esses ipês. Pelo menos dá tempo de curtir com calma. Cada florada tem uma fase. Difícil é escolher que cor contrasta melhor com o azul do céu de Brasília. O branco, porque ele é bonito. E a temporada toda dura mais de 4 meses. O rosa é um dos que florem por mais tempo. Mas se a gente pega um ipê roxo, um ipê branco, a floração dele vai ser um pouco mais curta. Mas a gente pode se preocupar que tem floração agora, do final de maio até o final de agosto, de diferentes cores de ipê. Parece o rosa, né? Mas não é. Segundo os botânicos, por enquanto, a primeira florada da árvore símbolo de Brasília é de ipê roxo. Depois dele, a partir de julho, vem o amarelo, que é meu preferido. Em agosto, quem dá o ar da graça é o rosa. E para fechar esse festival de cores, o branco chega só em outubro. Núbia gosta tanto que olha a foto no fundo de tela do celular dela. É da última florada do ipê amarelo, do ano passado. Esse contraste do rosa com o azul é lindo, lindo. A seca de Brasília é linda. Eu acho que se existir o céu, e eu acho que existe, ele deve ser cheio de ipês. Dizem que o ipê mais difícil de pegar é o ipê branco, né? E não é que é verdade, pelo menos comigo. Eu tenho vários ipês amarelos plantados. Agora, o branco que eu plantei do lado da capela está demorando para crescer. Acho que está precisando um pouquinho mais de cuidado lá. Vou dar um jeito nisso. Agora, esses aí de Brasília, né? Lindos demais. Gente, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. A gente se encontra nessa quarta-feira, às 6h45. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue à noite, na madrugada. E viva Santo Antônio! Convite, continua com a gente. Aí, Santo Antônio do Rio Grande, Minas Gerais, vai acender daqui a pouquinho essa fogueira de 17 metros, depois da missa, hein? Amanhã eu quero ver acesa.